Tá vendo aqui. Estamos vendo sim, professor. Eu cliquei no botão errado. Ah, tá, beleza. Então, o que está dizendo? Está dizendo que tem um plano, x, y, z, e está dizendo que essa função, esse desenho, ela pode ser representada tanto dessa maneira, z2 igual a x2 mais y2, quanto dessa maneira aqui, x é igual a t cosseno t, esse x ficou parecendo um n, y é igual a t seno t, e z igual a t. Ele está falando para mostrar que, de fato, essa curva aqui jaz nesse cone e usar esse fato para esboçar a curva. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ele disse que essa curva aqui é a curva do cone. Para a gente trabalhar com essa, olhando aqui, o que todas as variáveis aqui têm em comum? O quadrado. Quadrado, né? Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é, vamos tentar buscar esse tal quadrado aqui. Então aqui, em vez da representação usando x, eu vou elevar ao quadrado. Elevo ao quadrado ambos os lados. Como aqui eu tenho uma multiplicação, ao elevar ao quadrado eu posso separar ao quadrado. Fica mais fácil para mim, mais cômodo. Y é igual a t2 vezes seno 2. Por fim, z2 é igual a t2. Ok. Outra coisa que ele tem, aqui, ele está somando x ao quadrado com y ao quadrado. Então vamos somar. Então vamos juntar esses dois. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a T2 cosseno quadrado T mais T2 seno quadrado T. Bora botar o T ao quadrado em evidência. Vamos ficar com cosseno quadrado T mais seno quadrado T. O que é seno quadrado mais cosseno quadrado? A lei fundamental da trigonometria. Perfeito. Então ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a t2. E o que é esse t2? Não, t ao quadrado. Isso. O que é o t ao quadrado? É z. Então posso substituir aqui. Então, de fato, a partir de um parâmetro t, sei lá, pertencente aos reais, vou escolhendo esse t, eu vou encontrando pontos dessa curva aqui. Vamos desenhar ela no GeoGebra para ver. Mas de cara, antes de fato desenhar, vamos tentar pensar no que isso aqui está nos dizendo. Está dizendo o quê? Que temos a curva de uma circunferência igual ao z, sendo que o z que a gente escolhe é o raio. Então vamos pensar, sei lá, 1 vamos escolher raio 2, vai. Vamos dizer 2, 3, tá bom. Então, quando eu estiver na altura 1, Z1, aqui eu vou ficar com uma circunferência de raio 1. Então, vou botar ela aqui. Quando eu estiver na altura 2, vou ter a circunferência de raio 2. Sei lá, algo aqui assim. Quando eu estiver na altura 3,
vou ter uma circunferência de raio 3. E assim por diante. Aqui, vou ter o meio. Enfim, tem infinitos pontos, né? Mas vamos pegar alguns fáceis. 1/3 e o 0. Então aqui, a circunferência um pouco menor, um pouquinho menor e 0. Aí vamos ligar esse trambolho, vamos ligar essas circunferências. Vamos tentar. Vamos tentar. Bom, tá horrível, mas o esboço seria isso. A ideia seria essa. Faz sentido que esse desenho aqui a gente extrai dessa equação? Então aqui é o Z. E o Sim. valor que você escolhe para a altura é justamente o raio da circunferência. E manipulando esses três parâmetros, x, y, z, a gente chega justamente na equação. Formou a imagem do cone, né, que ele tinha pedido também. Uhum. E usa o fato para esboçar a curva. Perfeito, professor. Certo. O que mais? Professor, na 10, eu fiquei em dúvida em relação à imagem, a como descobrir a imagem. 10. F, x, y, z. Ele quer o quê? Determina o domínio e a imagem da função. Beleza. Então ele tem uma funçãozinha bonita. Bom, primeiro é tranquilo, né? Pede para calcular f de 2 menos 1, 6. Basta substituir. 6 menos 4 menos 1. 6 é o z. Menos x ao quadrado tá certo. Menos 1 vai dar mais 1, menos daqui tá certo. Então isso aqui... E. Ok. Determina o domínio. Domínio, basta descobrir alguma restrição. Então aqui temos uma raiz de índice par. Quem está aqui dentro tem que ser estritamente... Não, tem que ser maior que ou igual a zero. Não precisa ser estrito, pode ser igual. Tá. Basta mandar esses dois caras para lá. Isso seria um cone também, professor? Sim, mas o raio dele precisa ser corrigido. x2 mais y2 menor ou igual a z. E aí, como a gente está buscando o domínio de uma função de 3 variáveis, e aqui a gente tem que x2 mais y2, vamos usar a equação da circunferência. Como a gente tem representado que o raio aqui está sempre ao quadrado, então aqui a gente precisa dar uma ajeitada. Como eu vou ajeitar? Vou botar uma raiz e elevar ao quadrado. Tudo bem? Faz sentido?
raiz quadrada de z ao quadrado. Então pronto, agora a gente tem a restrição. Só valem os pontos que estão nessa figura. Aí ele pede a imagem. A gente não vai conseguir determinar com absoluta certeza. Calma aí, só um momento. O que a gente pode supor? É um exponencial. Sendo um exponencial, os cachorros estão latindo muito. Sendo um exponencial, o que isso aqui nunca vai dar? E elevado a qualquer coisa. Nunca vai ser o quê? Nunca vai ser zero, né? Boa, nossa, aqui sempre vai ser diferente de zero. O que mais que a gente pode inferir disso? Deixa eu ver, nessa altura do campeonato, exercício 10. Já usaram. Tem resposta curva plana. Domínio da função encontra a imagem. Tá, a gente pode procurar pontos de crescimento e decrescimento, pontos de mínimo, para ver se ele tem caramba, qual é a palavra? Extremantes. Porque desenhar mesmo a gente não vai conseguir, né? Concorda? Eu acho que não também. Então, o que a gente pode supor? Nunca vai ser... isso aqui nunca é zero. Beleza. Também nunca é negativo. Opa. Será que existe? Vamos fazer diferente. Vamos pensar assim. Então, domínio leva na imagem que é um valor real. Então a gente sabe que vai ser sempre um valor positivo, maior que zero. Tá, vamos conjecturar. Será que a gente consegue achar valores muito grandes? Ou seja, estou perguntando o seguinte: será que tem alguma terna ordenada aqui que eu boto aqui e eu consigo um e elevado a algo muito grande? O que o senhor quer dizer com terna, professor? O valor x, y, z. Ah, sim. Isso aqui é um par ordenado. São dois valores. Uma terna ordenada são três valores. E a expressão ordenada está querendo dizer que, se eu pegar a terna 1, 3, 5, x é 1, y é 3, z é 5. E se eu pegar a terna 3, 1, 5, elas são diferentes. Por isso que ela é ordenada, porque a primeira variável, o primeiro valor vai no x, o segundo vai no y, o terceiro vai no z. Então isso aqui é uma terna ordenada. Então vamos lá. O que a gente sabe já? Como é uma função e elevado a qualquer coisa, a gente sabe que isso nunca vai dar zero. A gente sabe também que não tem como isso aqui dar número negativo. Realmente. Aí agora a próxima pergunta que eu faço é a seguinte.
Tem como eu conseguir e elevado a alguma coisa muito grande para dar uma resposta muito grande? Acredito que sim. Ou, em outras palavras, como que eu poderia obter aqui um número muito grande? Por exemplo, 1000. Como que eu poderia obter aqui, elevado a 1000? Poderia, por exemplo, se eu usar x igual a zero, y igual a zero e o z igual a 10. Se eu falei 1000? 10.000? Não. Buguei. Se eu tiro a raiz, diminui pela metade. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acho que é. Eu posso escolher esse valor dentro do meu domínio? Acredito que pode. Vamos lá ver na Não, lista. porque tem que ser maior que zero. Tudo bem, mas esse valor aqui, ele fere o que está escrito aqui? Não. Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui? Eu diria que 0 mais 0 é um número menor que ou igual a 100. Vixe Maria, que número é esse? 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 mais 0 é menor que 1 milhão? Bugou. 0 mais 0 Sim, certamente. com certeza. Então esse número eu posso usar, que ele não fere o meu domínio. E aí se eu botar ele aqui, 1 milhão menos 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, vai dar e elevado a 1000. Isso aqui com certeza é um número grande pra caramba. Nem sei quanto é isso, mas é um número muito grande, um numerão. Aí eu pergunto, eu consigo um número maior ainda do que esse? Sim, eu acho Como? que sim. Como? Usando, por exemplo, 1 bilhão, 1 trilhão. Exatamente. Bom, eu poderia usar, já que eu apenas perguntei se eu consigo um número maior, poderia usar esse aqui. Consigo um número maior do que esse. Concorda? Então, apenas a partir de deduções, a gente concluiu que nossa imagem não tem números negativos, não tem o número zero. E não tem limitante máximo, né? Só mínimo. Exatamente. Isso quer dizer que eu posso pegar qualquer valor real positivo, diferente de zero. Tipo, então a imagem dele daria. Não vou desenhar não, que posso falar uma besteira desenhando. Mas o que a gente sabe é que é um número real positivo tão grande quanto a gente queira. Então determine a imagem. Cadê? Você. Reais positivos indefinidamente. Perfeito. Então, meio que. Uma outra pergunta também que a gente tem que fazer é: o 1. O 1 é também um número legal. 0, 1, número negativo. 1 tá lá. Tem como a gente conseguir 1? Tem. Será mesmo? Eu não sei, eu acho que sim. Como que. Conseguiu o número 1? Acho que não, por causa do E, né? Vamos lá. Como que a gente consegue o número 1? E elevado a zero. Então, existe a possibilidade de usar alguma terna ordenada aqui e ela dar zero? Por exemplo, 1, 0, 1. Vai ficar 1 menos
1 ao quadrado menos 0. Raiz de 0 dá 0, e elevado a 0 dá 1. Então, sim, é possível. Agora, outra pergunta. Essa terna ordenada, ela vai ferir nosso domínio? Não. Não, porque 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é menor que ou igual a 1 ao quadrado. Então, a Perfeito. raiz é 1, em particular, é igual a 1. Então, meio que tem que ir fazendo algumas deduções. Não tem uma conta em particular. Talvez, se a gente já tivesse... Quer dizer, a gente já tem. A gente poderia usar derivadas para achar se tivesse pontos de máximo, mínimo, inflexão e tal. Mas como é uma exponencial, não tem nada disso. A exponencial se comporta bem. Ficou meio nebuloso, tá tranquilo? Deu pra entender sim, professor. Obrigado. Falou. O que mais? Professor, eu também tive dúvida na 22. 22. Se o senhor puder, claro. 22. Uau, 22. Isso aqui também é meio que uma revisão. Teoricamente, vocês viram isso semestre passado. Passei meio que como uma revisão barra provocação. Mas vamos lá. Não julgo tão importante, a gente não vai usar isso. Isso aqui não é pré-requisito direto para o que nós vamos ver. Mas Professor, aqueles vídeos que o senhor passou são de revisão também, né? E a gente pode ver para as aulas estar mais apurado, né? uhum. Perfeito. Que, no caso, os do professor Possani, né? Esses mesmo, da Univesp. Isso, poxa, aquele cara aquele professor é incrível. Então, ele calado consegue dar aula melhor do que eu tentando. Eu tive o prazer de ter aula com ele pessoalmente, ele é um monstro. Mas vamos lá. Bom, aqui ele está falando de limite de duas variáveis. Calcule o limite, eu mostro que ele não existe, calcule o limite, tendendo a 1, tendendo a 0. Está perguntando se a função é contínua no ponto 0, perguntando se a função é contínua no ponto 1. Então, beleza, o que a gente tem aqui? Como que a gente mostra ou não que um limite existe? Como que mostra que ele existe ou que ele não existe? Lembram? Vamos lá, resgatar lá. Mostrar que ele existe? Isso. Mostrar que ele existe é um pouquinho mais complicado. Mostrar que ele não existe é um pouco mais... Quando ele não existe, né? A ideia por trás é mais fácil, mas nem sempre... Ele não existe quando é infinito, né? Aí ele não vai ter um número limite, mas ele existe, mas ele não é um número. Tá, não é bem isso. Vamos lá, o que eu faria? Vamos ver, vamos pensar. Então aqui é uma função. A função que diz o seguinte. Quando meu x, y é igual a 0, 0, meu limite foi, irmão. Meu limite, minha resposta, meu limite não, minha resposta da função é 0. Então, quando eu tenho x igual a 0 e y igual a 0, minha resposta é 0. Para qualquer valor diferente de 0, 0, eu uso esse valor de função. Então, por exemplo, quanto que é a função no ponto 1, 1?
f de 1, 1 é igual a... Basta substituir. 1 ao quadrado menos 1 vezes 1 dividido por 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 0. Dividido por 2, então a função no ponto 1, 1 é 0. Então, calcule... Para calcular, então a gente calculou a função no ponto. Para calcular o limite nesse ponto, parece que não nos traz dificuldades. Basta substituir. Basta fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que eu vou escrever aqui. Limite xy tendendo a 1, 1 da função. Substitui um aqui, substitui um aqui, substitui um aqui, um aqui, um aqui, deu isso. Uma função é contínua quando o limite em um ponto é igual à função no ponto. Que foi o que aconteceu aqui. Para esse segundo caso, para o caso 1, 1. Não importa se a gente calcular a função direto, pegar a função e substituir os valores, ou então calcular o limite. Deu a mesma resposta, que é 0. Então eu posso afirmar que a função é contínua no ponto 1, 1. Então aqui no ponto 1, 1. Tanto calculando quanto tomando o limite, vai dar a mesma resposta, que é 0. Beleza, isso aí tá só para confundir, para ajudar, não sei. Agora vamos ver o ponto que realmente dá crise, que é o ponto 0. Primeira coisa, qual é a função no ponto 0? Quanto dá a função no ponto 0? 0. F de 0, 0, por definição, é igual a 0. Então, calcule o limite. Não, calcule o ponto na... Tá. Agora, temos que calcular esse limite. Calculando o limite de x e y tendendo a 0, 0 da função... Se calcularmos esse limite e der 0, 0, ou e der 0, significa que ele é contínuo no ponto 0. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Que não importa se eu calculo o limite, ou seja, se eu calculo o valor da função se aproximando por qualquer ponto, ou vindo por esse limite, ou por esse, ou por esse, ou por esse, vai dar o mesmo valor que eu calcular a função direta. Por outro lado, se der diferente ou não existir, aí a função não é contínua. Porque o que vai estar acontecendo é o seguinte. Vamos só supor que se a gente calcular a função no ponto 2, sei lá, 5, quando calcula, dá 7. Sei lá, 7. Porém, e a função faz assim, quer ver? Faz assim. A função tá vindo aqui um desenho, de repente ela dá uma quebra e o desenho continua aqui. Você concorda comigo que se eu calcular, tá, é só para situar melhor, então esse pontinho vermelho tá tipo aqui, pertinho, e esse pontinho vermelho tá aqui. E a gente está falando desse ponto aqui. Você concorda comigo? Esse desenho, claro, não tem escala, a gente está falando de infinitésimos, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você concorda que se eu me aproximar desse ponto aqui, por aqui, por esse caminho,
eu vou me aproximar do ponto real. Por outro lado, se eu me aproximar por aqui, eu vou estar me aproximando desse ponto aqui, que não está próximo desse. Deu para sacar o que eu estou querendo dizer? Eu buguei. Tá. Estou querendo dizer que funções que não são contínuas, às vezes elas têm furos, têm quebras, têm descontinuidades. Então vamos supor que isso aqui está aqui em cima e lá para baixo está a continuação dessa função. Essa função está assim. Aqui em cima está um pedaço dela e a superfície que ela desenha, o gráfico, a curva. Então aqui está uma parte, aqui está uma parte. E a gente está querendo saber o limite nesse ponto aqui. Está aqui no domínio. Você concorda comigo? Então, se eu calcular a função desse ponto, dá essa resposta aqui. Esse número aqui. Que a gente encontra ele rebatendo lá no eixo Z. Então, vamos supor que seja 15. Eu estou querendo dizer o quê? Concorda que se eu me aproximar por aqui, se eu tomar o limite por aqui, ele se aproxima por aqui. Ah, tá, esqueci. E esse ponto aqui, vamos supor que dê 10. Então, você concorda que se eu me aproximar por aqui, o gráfico vai se aproximar por aqui, vai dar esse valor aqui, 15. Se eu me aproximar Agora por aqui, ele vai se aproximar por aqui. E não vai dar 15, vai dar 10. Isso mostra que essa função não é contínua. Porque se ela fosse contínua, vamos supor assim, nenhum ponto vai ter tipo esses dois resultados? exatamente, o resultado seria o mesmo, não importa por onde eu me aproximaria. Se a função fosse contínua, vamos tentar fazer essa mesma ideia, o ponto está aqui. Não importa por onde eu me aproxime desse pontinho aqui, a resposta vai ter que ser a mesma. Então, meio que é essa pergunta que ele está fazendo aqui. E para responder a pergunta, a gente calculou f de 0, 0, deu 0. Então, faz de conta, calculamos f de 0, 0, deu 0. Agora, a gente vai calcular o limite. E quando calculo o limite, se aproximando de qualquer direção, tem que dar sempre a mesma resposta. Agora, como calculo esse limite, que é a parada? E aí, como calculo esse limite? Exato. Vixe. Vamos tentar lembrar como calcular esse limite. O que eu vou fazer? Eu diria que... Vou pensar numa coisinha aqui. Tá. Bom. Ah, não. Tá 0. Mas se eu me aproximar... Pronto. Vamos fazer o seguinte. Bem mais fácil do que eu imaginava. Deixa eu apagar aqui toda essa bagunça, que a gente vai fazer um desenho mais fiel ao que nós queremos. Então ele está perguntando, e normalmente é assim,
para calcular um limite, às vezes é muito difícil. Como eu disse, muitas vezes é mais fácil provar quando ele não existe. Olha o que eu vou fazer aqui. Nesse caso, ele está pedindo para calcular o limite quando ele está se aproximando do ponto 0,0. Ou seja, esse ponto aqui. Certo? Vou me aproximar desse ponto. De acordo com o que eu acabei de falar, não importa como eu me aproxime desse ponto, por qual direção, a resposta tem que ser sempre a mesma, se ela for contínua, correto? Corretíssimo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me aproximar desse ponto pela reta y igual a zero. Ou seja, eu vou me aproximar desse ponto por aqui. Por essa reta aqui. O que essa reta... o que caracteriza eu estar me aproximando por essa reta? Eu vou tomando valores de x cada vez mais próximos do zero, Tendendo a zero. só que o y vai ser sempre zero. Então, Perfeito. vou me aproximar pela reta R. E a reta R tem o valor do x se aproximando de zero e o y é sempre zero. Então, limite de x tendendo a zero pela reta y igual a zero vai ser o quê? X ao quadrado menos x vezes zero, x ao quadrado mais zero ao quadrado. Isso aqui dá limite 1 de x ao quadrado de x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que é igual a 1. Então, se eu me aproximar por aqui, a resposta vai dar 1. Sei lá, 1 está aqui. Vai acontecer justamente alguma coisa daquele jeito que eu te falei. Vai ter uma quebra, onde aqui é o 1 e aqui é o 0. Quer ver? Bom, aqui o exercício já acabou, porque quando a gente coloca na função, ele dá 0. Se a gente se aproximou por aqui, ele deu 1. Mas eu vou fazer mais um passo para ficar legal. Agora eu vou me aproximar por essa outra reta. Não, vou pegar uma diferente, só para fazer em grande estilo. Vou me aproximar por essa reta aqui. A reta em que x e y são valores iguais. Qual é o nome dessa reta que eu esqueci? Simétrica? Perpendicular? Não. Não é perpendicular, não. É essa daqui em que o valor do x e o y são iguais. Acho que é a reta simétrica. Bom, não importa. Mas eu acho que é simétrica. Então, vou me aproximar por essa reta aqui. Pela reta em que o valor do y é igual ao valor do x. Ou seja, ponto 1, 1, 2, 2, 3, 3, meio, meio, 1/3, 1/3 e assim por diante. Então, vou calcular o limite de x se aproximando de zero pela reta y igual a x. Vai dar o quê? X ao quadrado menos x, porque o y é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Limite de x tendendo a zero, y igual a x ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, que é igual a zero. Então, se eu me aproximo por aqui, o limite vai dar 1. A resposta vai estar aqui. Se eu me aproximar por aqui, a resposta vai dar 0. Então, a resposta está aqui. Então... Não entendi. Não entendeu? Entendi. Ah, tá. Então, acontece justamente aquela coisa. Se você se aproxima por um lado, ele está em
tem uma altura, sei lá, uma figura. Se ele se aproxima pelo outro lado, a figura tem uma quebra. Então aqui ele pergunta, calcule o limite ou mostre que ele não existe. Ele não existe. Então ela é contínua? Não. Se eu me aproximo por um lado, dá um valor, me aproximo por outro, dá um outro valor diferente, então ela não é contínua. Ela tem uma quebra ou um furo. Pode ser que ela tenha um furo. Bonitinho, né? Entendi. É legal. É difícil, mas é legal. Mas isso aí era só uma provocação mesmo. Eu acho que, de fato, o, o importante mesmo vai começar a partir dessa aqui. Cadê? Deixa eu compartilhar com vocês. A partir daqui. Que são integrais. Integrais de linha. E antes, eu queria resolver um exercício que eu até deixei aqui como exemplo. Mas deixa eu ver. Joyce, tá por aí? Tô aqui. Tá Tô viva? adiantando. Tô. Firme e forte? Uhum. Quer perguntar alguma coisa antes de eu falar desse exemplo? Você tem a resposta da 5? 5, deixa eu ver qual é a 5. Bom, ter a resposta eu não tenho de nenhum. A gente pode tentar responder junto. Essa é de equações paramétricas também. Determine as equações paramétricas para a reta tangente à curva. X, Y, Z no ponto. Determine as equações paramétricas para a reta tangente à curva, dada pelas equações paramétricas x, isso aqui, cosseno é isso aqui, e z é isso aqui no ponto 1,01. Certo? Como que a gente encontra? Então vamos resgatar lá do cálculo. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Como que a gente encontra uma reta tangente lá do cálculo 1? Então, lá no cálculo 1, tínhamos uma função e a gente tinha um ponto. Como que a gente encontrava a reta tangente? A derivada é esse ponto? Uhum. Era y menos y0 igual a derivada no ponto x menos t0. Então, nós precisávamos de um ponto genérico, xy, precisávamos de um ponto particular, x0, y0, e precisávamos da derivada nesse ponto em particular. E aí montávamos essa equação. Aqui isso lá em cálculo 1. Porque aqui ele está dando uma... ele quer uma reta vetorial, porque ela está parametrizada, ela tem valores x, y e z. Mas será que a gente não consegue usar a mesma ideia? Usar um Acho que sim. ponto x, y, z. E aí, cadê? 1,0. Usar um ponto particular 1,01. E
não vou decorar esses bagulho não. Então, usar um delf de 101. Ou, em outras palavras, vamos chamar essa terna ordenada aqui de P. Calcular derivada de x no ponto P. Derivada de y no ponto P. Derivada de z no ponto P. Não, nesse caso tá tudo em função de t, melhor ainda. Primeiro a partir desses valores aqui do p, a gente descobre qual é o t. Porque deve ter um valor de t que x de t é igual a 1, y de t é igual a 0 e z de t é igual a 1. Aí a gente usa esse t. No lugar de usar esse ponto P, a gente usa o t. Então vamos buscar esse ponto. Então, vamos lá, vamos parar de conjecturar e tentar calcular alguma coisa. Ctrl V. Então, vamos lá. Temos x de t igual a e menos t, cosseno t. Temos y de t igual a e menos t, seno t. E z de t igual a e menos t. E aí temos o ponto 101. Então, primeira pergunta. Será que tem algum valor t que se eu botar aqui vai dar 1, se eu botar aqui vai dar 0 e se eu botar aqui vai dar 1? T igual a 0. T igual a 0? Ele botar 0 dá 1, cosseno de 0 dá 1, ok. Seno de 0 pronto. Caramba, foi rápido. Então pronto. O ponto é t igual a 0. Então agora basta achar as equações para a reta tangente. Aí a gente vai derivar o x, o y e o z. Sim, derivar o x, derivar o y, derivar o z. Sim. Vamos lá. Pensa aí. Opa. Vixe. Vai dar trabalho. Bom, faz aí, eu espero.
Achou as derivadas? Do x é menos cosseno t menos seno t sobre e elevado a t. Menos cosseno t Menos seno t. menos seno t elevado a menos t, né? E o y É menos seno t mais cosseno t e elevado a menos t. E menos 1 sobre e elevado a t. menos 1 sobre... tá no mesmo. Beleza. Então... E agora? Agora temos que achar o valor das derivadas nesse ponto aqui. Ou seja... Menos 1 menos 1. Não, é menos 1. Tá... E agora? Buguei. Buguei, porque isso deveria ser... Ah, tá. Igual. Não. Ih, travei. Aceito sugestões. Buguei aqui. Se passa no ponto 1, 0 e 1, esses pontos que a gente achou da derivada teria que uma direção? Não sei. A gente pode somar? Somar quem? Os pontos aqui? É. Não. Ou seria para ter uma Calma aí. coisa relacionada a t? Então, eu queria mostrar o seguinte. Aqui na última aula a gente fez integrais de linha, onde tínhamos um campo Então, o que que a gente tinha? Tínhamos uma integral em que tínhamos um campo, xy ou xyz, não importa. Se aqui era, sei lá, menos 3y j. Então, essa força que estava atuando na partícula então, em cada ponto da curva tinha uma força atuando, que a gente encontrava a partir dessa função, e tínhamos a equação do lambda, da curva. Sei lá, cosseno ti mais seno tj, beleza. E aí como que a gente calculava? E tínhamos o intervalo, claro.
É como que a gente calculava essa força, já que ela não é constante. Então, a gente calculava a integral da força sobre a curva, tomando as diferenciais. Pensando em pequenos segmentos de reta tangentes. E isso aqui ficava o quê? A gente tomava o intervalo, 0 a 1, aplicava a equação da curva na força, ou seja, eu pegava quem era o x, botava lá no x, pegava quem era o y, a segunda componente, botava lá na segunda componente, e fazia o seguinte cálculo. Então, botava a equação, as componentes da curva na força, multiplicava pela derivada das componentes da curva, e aí lembrando que isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, então isso aqui, essa multiplicação produto escalar a gente multiplicava coordenada a coordenada, e no fim dava uma integral simples. Beleza. Nem sempre, aí o que eu queria falar, nem sempre essa curva vai estar parametrizada, ou a força vai estar em modo vetorial. E quando isso acontecer, aqui esses 4 primeiros exemplos, elas estão todas parametrizadas de modo vetorial. Já aqui embaixo, não. Por exemplo, aqui diz, a curva é a metade direita do círculo x² mais y² igual a 16. Ou aqui, C é o segmento de reta que liga o ponto 0,3 ao ponto 4,6. Ou ainda, a força aqui. A força é simplesmente x vezes y. Então, botei esse exemplo aqui embaixo. Vamos entender o que ele está dizendo. Cara, que professor, a gente teve isso semana passada de mecânica aplicada, senhor. Maravilha, então nem preciso explicar. Ai. Não, professor. Não, vamos lá, rapidinho. Nada é perda de tempo. Então aqui ele está dizendo o seguinte: integre a função. Então aqui a gente tem simplesmente uma função escalar, não vetorial, x menos 3y² mais z. E ele está pedindo para integrar sobre o caminho. Qual caminho? Segmento de reta que une a origem, ou seja, o ponto 0, 0, 0, ao ponto 1, 1, 1. Então, ele tem um ponto inicial, um ponto final, então é uma reta, e aí ele quer integrar o caminho seria esse aqui, sai da origem e vai até o ponto 1, 1, 1. E em cada ponto desse segmento de reta, cada partida está agindo uma força. Qual força? Essa função aqui. Então, nesse caso em que não está parametrizado, o que vamos fazer? Vamos ter que fazer esse trabalho. Então, além de calcular, vamos ter que fazer todo esse trabalho. Então, a primeira parte seria encontrar essa reta. Aqui, foi daqui que eu tive a ideia. Não, mas lá já era a direção.
Então, foi daqui que eu tive a ideia. Então, para encontrar a equação dessa reta, e de t é igual a ponto inicial, mais o t, e aí o ponto final. Aqui o ponto final é a primeira coordenada do x menos a primeira coordenada do ponto final menos a primeira coordenada do ponto inicial. Bom, vamos escrever assim. 1 menos 0, 0, 0. E o t varia de 0 a 1, porque não é uma reta, é um segmento, tem início e fim. Ou em outras palavras... nem precisa escrever. 0, 0, então vai dar t, t, t. Então a reta, ou seja, o caminho, a curva, é essa daqui. Então, o que nós precisávamos para calcular tal da integral? Da força e desse R'? Precisávamos da força a força aplicada no caminho e o caminho integrado. Então vamos integrar. Aqui o nosso caminho a gente está chamando de R. Então vamos achar R'. Nesse caso é fácil. 1. Aí aqui vem a grande diferença. Lá, quando a gente já tinha tudo parametrizado, bastava montar a integral. Substituía as coordenadas aqui do t na força, fazia o produto escalar com o caminho derivado. E o ponto inicial e o ponto final. Nesse caso, a gente vai ter um passo a mais. Como ele é uma função escalar, e que a gente não tem as pequenas diferenciais de tamanho unitário. Não, falei besteira. As pequenas diferenciais do caminho, a gente vai precisar calcular o tamanho da curva que a gente está tomando. E como calcula o tamanho? Basta tomar o módulo de R'. Como calcula o módulo de algo tridimensional? Raiz quadrada, primeira componente ao quadrado, somado com segunda componente ao quadrado, somado com terceira componente ao quadrado. Opa! Então, a única diferença aqui é que, para a gente calcular a gente precisa do ponto inicial, que é 0, ponto final, que é 1, a força aplicada o caminho aplicado na força, aqui é igual. Porém, aqui a gente precisa eu chamei de R. Eu não, o exercício chamou de R. E aqui a gente precisa do módulo. E aí, dt. Então, essa é a única sutileza. Vamos calcular aqui, então, nesse caso. 0 até 1. Vamos aplicar a curva, os pontos da curva na função. Então, x é t menos 3y é t também, quadrado, mais t. Aí aqui multiplicado, aqui sim é uma multiplicação. Isso aqui é uma função escalar, esse aqui é um valor real que deu raiz de 3 dt. E aí isso aqui é uma integral convencional. Integral de 0 até 1, t
t dá 2t menos 3t ao quadrado, dt. Raiz de 3 é um número real, posso botar ele do lado de fora. T ao quadrado menos t ao cubo. Fácil. Intervalo 0, 1. Raiz de 3. 1 menos 1 menos 0 menos 0. Bom, mas o que eu queria dizer é que em alguns casos a gente vai ter um trabalho a mais. Nesse exemplo aqui, o primeiro trabalho foi esse. Parametrizar o caminho. Segundo trabalho foi que precisamos encontrar o módulo, ou seja, o tamanho do caminho. E aí botar aqui. Tudo bem? Então era isso que eu queria dizer. E aí eu vou botar essa lista para diversão geral. São apenas 9 integrais. Dá para se divertir de boinha. Só para alegrar o fim de semana. Tá ótimo, professor.